Bom, agora a gente vai passar para a apresentação do Marcelo. Marcelo Goulart Teixeira, é professor do Programa de Pós-Graduação de Informática do Instituto Matemática. E Marcelo tem uma formação eclética. Ele tem graduação em computação, mestrado em matemática e doutorado em engenharia. Então, ele cai bem dentro dessa área de matemática aplicada, ou computação científica, ou análise numérica. Então, o Marcelo vai falar sobre um modelo constitutivo para a cortiça. Tá bom? Marcelo, é você agora. Tá, queria começar agradecendo aos organizadores pelo convite, fiquei muito feliz. E parabenizar também pela ideia, que eu achei fantástica, a gente poder discutir, né, ainda mais nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo agora. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Sim? Sim. Ok. Bom, então vamos lá. Como eu falou, sou Marcelo, né? Estou no Departamento de Ciência da Computação da UFRJ. E o que eu vou mostrar para vocês é um novo modelo para cortiça. Eu vou rapidamente fazer uma introdução, falar um pouco sobre a cortiça, né? Onde que ela se encaixa entre os outros tipos de material. Vou falar do método ALI, método das aproximações lineares incrementais, que a gente usou para fazer o modelo e implementar. E vou mostrar, de forma resumida, esse novo modelo para cortiça. Depois, como a gente determinou os parâmetros, e, por fim, a validação e algumas conclusões. Pois bem, a cortiça, ela é um material natural, né, a casca de uma árvore, do sobreiro. A gente tem aqui, à esquerda, né, uma foto da casca, onde foram retirados alguns cilindros para a fabricação de rolha, que é talvez o que a gente mais conhece da cortiça, né? É a utilização dela como rolha. A gente vê aqui à direita uma rolha feita com a cortiça natural, digamos, né, in natura, e à direita aqui um aglomerado de cortiça. Mecanicamente, eles se comportam da mesma forma, claro que algumas variações de parâmetros, mas mecanicamente ambos têm o mesmo comportamento. Então, quando eu me referir à cortiça aqui, eu vou estar me referindo de forma indiscriminada, pode ser a cortiça natural ou aglomerado. Bom, a cortiça tem algumas características que são bastante interessantes, como a baixa densidade, alta compressibilidade, uma grande absorção de choques e vibração, várias propriedades interessantes para a engenharia, e um em particular que é um recurso renovável, né, que é importante nos dias atuais. E a cortiça tem sido utilizada dos anos para cá, por exemplo, na indústria aeroespacial, para isolamento de alguns dispositivos, né, de alguns foguetes, e também da sonda que foi para Marte e até do ônibus espacial, devido às suas propriedades, né, de isolamento térmico e absorção de vibração e etc. Tem sido utilizado também na fabricação de capacetes para pilotos de avião a jato, para motociclistas e até para colete à prova de bala. Bom, vamos falar um pouquinho, então, tentar posicionar a cortiça frente a outros materiais. Vamos começar olhando aqui um teste de compressão de um cilindro metálico. Na verdade, esse teste que eu estou mostrando me parece ser mais uma brincadeira só de deformar um cilindro metálico feito de cobre e aço. Vou acelerar aqui um pouco. Bom, então a gente repara, né, a prensa aplica uma carga sobre a peça e a gente observa que há uma deformação no plano transversal da aplicação da compressão. Né? Por fim, mesmo a gente descarregando, retirando a prensa,
o aço fica amassado, né, que a gente fala. Ele sofreu uma deformação plástica. Esse é o comportamento padrão de um metal, cuja curva de tensão e deformação, em sua forma geral, né, de modo geral, tem esse aspecto. Né? A gente tem uma região linear, aqui, que é devido à deformação elástica, depois uma região não linear, que é a região plástica. Isso significa que qualquer descarregamento que ocorrer antes desse ponto a peça volta para a sua configuração original, ou seja, de deformação igual a zero. A partir aqui do ponto A, do ponto B, quando ocorre um descarregamento, por exemplo, a partir do ponto C, a deformação elástica é recuperada, mas sobra aqui uma deformação que é a deformação plástica, ou seja, a peça amassou, né? Que é o que a gente observa muito. No caso do material plástico, ele já tem um comportamento um pouco diferente. Aqui realmente é um teste de compressão de um cilindro plástico. Aqui está sendo gerado o gráfico, seria equivalente à tensão, deformação, né? Mas na verdade ele é deslocamento e força. E aí o que acontece? Né? A gente percebe que começa a haver uma deformação no plano transversal de aplicação da força, né? E esse material ele é um plástico, não é à toa que tem esse nome, plástico, ele sofre uma deformação plástica, a região elástica dele é bem menor do que de um metal, e aí ele se deforma plasticamente até o colapso do material. E aí a curva já tem um aspecto um pouco diferente da curva de um metal. Um outro tipo de material também muito, muito interessante é a borracha. À esquerda, ela está na sua configuração original, e à direita, mais um teste de compressão, eu vou repetir aqui. Aí, esse tipo de material, né, os materiais elastoméricos, que são as borrachas, de modo geral, já tem um comportamento um pouco diferente, é um material hiperrelástico, então não tem uma deformação plástica, pelo menos nada que seja muito significativo. A gente observa também a deformação no plano transversal à aplicação da força. Né? Então, até o momento, a gente observou isso nessas três classes de material. Uma outra classe bastante interessante também são as esponjas. Eu vou avançar um pouco. Também mais um teste de compressão. A gente observa que a esponja, tanto quanto a borracha, é altamente compressível. Né? A gente quase não observa, nessa esponja em particular, uma deformação transversal, mas, de modo geral, as esponjas isso ocorre também. E depois ela recupera a sua configuração original. Isso é classificado também como um material hiperrelástico. Bom, por fim, e aqui a curva de tensão-deformação, que a gente nota uma pequena região elástica, um platô e depois uma região de adensamento. O que é interessante no caso da cortiça, bom, aqui, desculpa, antes, né, só fazendo uma comparação aqui entre os gráficos de tensão e deformação dos plásticos e das borrachas, né? A curva de um metal estaria nessa região aqui, né? Teria uma região elástica mais acentuada e depois a região plástica, né, não linear de plastificação. E a borracha tem esse perfil aqui, a espuma também tem esse perfil, uma região linear muito pequena, depois um platô, ou seja, ela sofre uma deformação muito grande para um carregamento relativamente pequeno, depois uma região de adensamento e o colapso. Por fim, a cortiça, que é o nosso objetivo de estudo, a gente observa que a cortiça também tem uma alta capacidade de compressão. Esse vídeo é até interessante, que quando o carregamento é retirado rapidamente, a cortiça chega a pular, né, porque ela armazena muita energia e aí ela libera isso de repente. Então, ela chega a sair ali do suporte. E a gente observa também que quase que em toda a compressão, praticamente não há o deslocamento no plano transversal. Mas só esse deslocamento observável no final, já na região final da compressão. O que eu quero dizer com isso é que
a curva de tensão de deformação de uma cortiça é muito similar de uma espuma. Ela tem uma região linear muito pequena, um platô acentuado, e depois a região de adensamento. Tá? Com uma diferença. A diferença é que o coeficiente de Poisson da cortina, que é o coeficiente que justamente relaciona a deformação na direção da carga com a deformação no plano transversal, esse coeficiente para cortiça é zero ou muito próximo de zero, diferente dos outros materiais. Tá? Diferente até da espuma. A espuma, assim, intuitivamente, a gente até espera que ela se comporte daquela forma, porque ela é formada ela tem muitos vazios, né? Mas é interessante que a cortiça também, só que os vazios são muito pequenininhos, né? Então, ele se assemelha, se a gente colocar no microscópio, se assemelha a uma colmeia de abelha. Lembra um pouco, tá? Bom, então, o que a gente pode dizer da cortiça, que ela é também um material hiperrelástico, como uma espuma. Ela é um material compressível, só que com o coeficiente de Poisson igual a zero. Então, ela traz, por essas características, alguns desafios na sua modelagem. A modelagem da cortiça tem sido feita desde a década de 70, né, aproveitando o modelo da década de 70, no modelo do Ogden, que foi feito para espumas. No modelo do Ogden, ele estabelece que a função de energia, ela depende, ela é só essa parcela aqui, tá? Não existe essa função F. O modelo original é só com essa primeira parcela. Mas para adaptar esse modelo à cortiça, já que a cortiça tem uma curva parecida com a da espuma, mas é compressível, foi incluída essa função F aqui, que depende das deformações principais, foi incluída para ajustar o modelo, mas essa função ela não tem uma interpretação física, tá, muito clara. Então, é só um recurso matemático para ajustar a curva. Então, o que tem sido utilizado, então, é essa equação aqui, para energia livre, em que a J aqui é o determinante do gradiente de deformação. Alfa, beta e mi são parâmetros a serem determinados, né? E os alfas são as deformações principais. Então, num problema de 3 dimensões, aqui n igual a 3, nós temos que determinar 9 parâmetros para esse modelo. Bom, então, aí veio a seguinte curiosidade, né, que nos move. Será que a gente consegue encontrar um novo modelo para a cortiça? Em particular, um modelo que seja todo desenvolvido, né, com os recursos da mecânica do contínuo, sem a gente usar funções para ajustar o modelo? Essa foi a questão inicial, né? Então, é de criar um modelo para materiais hiperelásticos, compressíveis. Depois, 2 outros objetivos, né, que são importantes também, que é determinar adequadamente os parâmetros mecânicos e depois validar os resultados. Então, foi isso que nos moveu. Né, o grupo formado pelo Gabriel Tomás, que ele está na sala nesse momento, que é nosso aluno de doutorado, por mim, pelo professor Richelieu, os orientadores, e por Ricardo Souza e Fábio Fernandes, da Universidade de Aveiro. Eles são engenheiros mecânicos e estão colaborando nessa pesquisa. Bom, então, falando um pouco mais do trabalho, vou abordar rapidamente o método ALI, método das aproximações lineares incrementais, que é uma formulação lagrangiana relativa, que tem sido utilizada para resolver problemas de grandes deformações e tem dado resultados bastante interessantes. Em particular, a gente tem usado muito para problemas que envolvem a rocha-sal, que a gente aqui no Brasil chama de pré-sal. Né? Como é que o método funciona de um modo geral, né? Em resumido, vamos supor que a gente conhece a configuração do corpo no instante T. Então, essa configuração passa a ser a nossa configuração de referência. Então, todo problema é reescrito relativamente a essa configuração. Ou seja, a equação constitutiva e a equação diferencial.
E, além disso, outras abordagens fazem isso, mas, além disso, a gente lineariza todo o problema também. Tá? E aí a gente, com essa linearização e sempre atualizando a referência para a última configuração conhecida, que a gente tem conseguido aplicar o método ALI com um relativo sucesso. Né? Só para exemplificar um pouco o que eu estou querendo dizer, K0 é a configuração original do corpo, KT é a última configuração conhecida, tá? E nós queremos determinar a configuração no instante tal. Tá? Tal é T mais ΔT, estamos considerando ΔT suficientemente pequeno para que as nossas linearizações façam sentido, né? E deem bom resultado. O que é equivalente a dizer que o gradiente de deslocamento, sua norma é pequeno. Né? Então, só para ilustrar o que a gente faz aqui, por exemplo, o tensor de deformação, ele seria, ele escrito, né, ele no instante t, relativo à configuração, desculpe, ele no instante tal, relativo ao instante t, a gente consegue, então, reescrever esse tensor, e a gente faz isso para todo o problema, na verdade. Tá? Bom, para a gente ir em direção ao modelo, né, equação constitutiva, a gente começa com o tensor de Cauchy, que tem aqui, genericamente, né, menos P, sendo a pressão, vezes o tensor de identidade, mais uma função que justamente define que caracteriza o material, né, que seria a equação constitutiva, de fato. Nesse caso, é uma função que depende só do gradiente de deformação, então, ou seja, é um material elástico que estamos considerando. Tá? E a pressão é uma função apenas da densidade. Tá? Então, o que vale dizer que quando o material é incompressível, o determinante de F é igual a 1, então a densidade é sempre constante, que justamente caracteriza um material compressível. Tá? Bom, então, partindo dessa expressão do tensor, a gente expande essa expressão em Taylor, e sempre descartando os termos de segunda ordem, né? Só pegando os termos de primeira ordem. Então, a gente chega a essa expressão para o tensor de Cauchy, em que esse beta que aparece, definido dessa forma, é o parâmetro que justamente dá a compressibilidade do material. Beta tendo um valor suficientemente alto, o material é compressível, e beta 0 seria um material incompressível. Bom, mas a gente, como o problema nosso é um problema de grandes deformações, o tensor adequado para a gente considerar não é o tensor de Cauchy, é o tensor de Piola-Kirchhoff. Então, a gente escreve o tensor de Piola-Kirchhoff no instante tal relativo à configuração T, né, em função do tensor de Cauchy, e aí a gente substitui a expressão anterior do tensor de Cauchy nessa expressão do tensor de Piola-Kirchhoff, e a gente chega, então, a essa expressão que o tensor K está definido aqui na primeira linha, que depende desse tensor L que está definido aqui na segunda linha. Tá? Bom, mas falta ainda a gente definir, né, falar quem vai ser aqui a nossa função F. Tá? Essa função F, então, aqui foi a linearização que a gente faz, geral, do método ALI, mas indo para o modelo. Bom, a gente sabe que o tensor de Cauchy, ele depende da função de energia livre, da função de deformação, e essa função depende dos 3 invariantes do tensor de deformação de Cauchy-Green, esquerdo. Bom, então o que a gente faz? Mais uma vez, a gente expande em série de Taylor, tá? na vizinhança desse ponto, mantendo o terceiro invariante como variável mesmo, porque o terceiro invariante é o que vai dar a compressibilidade ou não do material. Tá? E só por uma questão de melhorar aqui as contas, a gente substitui cada uma dessas funções, né, a própria função de energia e suas derivadas por funções com índice. Então, índice 0, índice 1, índice 2, 3, e assim vai, 4 e 5. Tá? Então, a gente chega nessa expressão aqui.
Bom, aí, rearranjando essa expressão, a gente consegue propor uma forma geral para a função, para a equação constitutiva, né, usando também algumas propriedades e algumas relações da mecânica do contínuo. A gente chega nessa expressão para o tensor de Cauchy, e aí, rearranjando, a gente propõe a seguinte equação constitutiva para o material. Então, aqui à esquerda o tensor de Cauchy, e aqui a expressão, que depende desses 6 parâmetros S, e esses 6 parâmetros, eles apareceram quando a gente simplificou a expressão, né, que dependia da função de energia e suas derivadas. Tá? Então, os 6 parâmetros estão definidos aqui em função, em relação à função de energia, e o terceiro invariante de B. Tá? A constante beta é uma constante importante para o modelo. Como eu falei, que define a compressibilidade do material, está definida aqui. Bom, então, né, de forma bem resumida, mostrando só os resultados principais, essa é a equação que a gente chegou com uma proposta para modelar a cortiça. Né? Então, pegando essa função e substituindo de novo na expressão do tensor de Biola-Kirchhoff, né, que são essas 3 equações iniciais aqui que eu já tinha apresentado antes, aqui só detalhando o tensor de quarta ordem L, né, em forma de componente. Então, essa é a expressão aqui que, no fim, a gente vai usar, né, que vai caracterizar o nosso material. Tá? Bom, algumas observações são importantes. No nosso modelo, nós vamos considerar os parâmetros S como constantes. Tá? Isso não deixa de ser uma simplificação, né? Mas alguma concessão a gente tem que fazer. Então, a concessão que a gente fez foi considerar esses parâmetros constantes. Né? E como no caso específico da cortiça elemental material compressível, nós vamos considerar beta um valor muito pequeno, o zero, tá? Muito próximo de zero. Outra observação que eu acho bastante interessante é que, se a gente pegar o nosso modelo e considerar apenas pequenas deformações, ou seja, considerar um problema realmente linear, né? Não um problema não linear que a gente tinha e foi linearizado, mas um problema de pequenas deformações lineares, a gente recupera a equação original, né? Que é a expressão original para o tensor de Cauchy, que é esse que está aqui. A menos de termos de segunda ordem. E aqui, lambda e mi são as constantes de Lamé. Tá? Então, no nosso caso, lambda é igual ao beta, que é a nossa constante de compressibilidade, ok? E mi seria essa expressão aqui, que depende desses parâmetros do nosso modelo. Isso é uma coisa bastante interessante, que mostra que o modelo, na verdade, é uma generalização, então, do modelo anterior, por isso que a gente até está usando o nome Moore-Riemann estendido. Bom, então, uma vez que a gente tenha chegado à equação constitutiva, a gente precisa, então, descobrir quais os valores dos parâmetros S. Então, o que foi feito? O Gabriel Tomás, ele foi até a Universidade de Aveiro, e trabalhar lá com os 2 professores portugueses, e fez testes experimentais, um teste da compressão uniaxial e outro da compressão equibiaxial. Então, na uniaxial foi igual o vídeo que eu mostrei, é uma compressão em uma direção, e o outro em 2 direções. Tá? Por que esses testes? Né? São necessários 2 testes, porque o material é compressível, para que a gente possa configurar de forma completa, né, o material. E esses problemas têm solução analítica. Tá? No caso do nosso modelo, a tensão, no caso da compressão uniaxial, tem essa expressão, que lambda aqui é a deformação, e na compressão equibiaxial, tanto nas 2 direções, né, são tensões iguais, a gente tem essa outra expressão aqui. Bom, então o que foi feito em seguida? Né? A gente definiu uma função de otimização, para a gente poder descobrir os valores desses parâmetros S, desses 6 parâmetros do nosso modelo.
Então, foi feito lá o experimento, né, e foram obtidos pontos de deformação, tensão. Então, essa função Q1 aqui, nada mais é do que o erro relativo das tensões experimentais, né, quando comparadas com as tensões que a gente obtém pela expressão analítica quando usa a deformação experimental na equação analítica. Q1 é relativo ao teste uniaxial e Q2 relativo ao teste equibiaxial. Claramente, essa função é uma função sem derivada, né? Então, como é que a gente vai descobrir o mínimo dessa função? Foram realizados 4 testes com algoritmos de minimização sem derivada, e o que se mostrou de melhor desempenho foi o Nelder-Mead. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é um método bem interessante, porque vamos supor que a gente esteja procurando 2 parâmetros apenas, né? Então, estamos no plano, tá? X1, X2. Então, a gente começa com um simplex, a gente começa com um triângulo, né? Com 3 pontos, a gente pode pensar num triângulo, e aí, em cada passo de tempo, o método vê o valor da função objetivo nesses vértices, e o vértice que fornece o maior valor da função objetivo, ele vai ser deslocado. Ele vai ser deslocado nessa direção, tá? Então, ele vai sofrer ou uma reflexão relativa a esse vértice do triângulo, ou uma expansão, que está aqui em vermelho, ou uma contração externa, ou uma contração interna. Então, a gente passa a ser um problema de minimizar, né, a função nessa direção. E sempre de forma discreta, porque, como eu falei, não temos a derivada da função. Um outro movimento que às vezes ocorre é manter um nó e deslocar os outros 2, mas isso a gente percebe que acontece de vez em quando, né? Usualmente acontece esse movimento aqui. Só para mostrar para vocês um método funcionando, o triângulo inicial, a direção de minimização, né? Minimização unidirecional, então ele vai buscando o mínimo sempre naquela direção, fazendo um daqueles movimentos, né? De reflexão, de extensão ou contração. E aí a tendência é esse simplex se aproximar do ponto de mínimo. Claro, a gente coloca um teste de parada, né? Pode ser, por exemplo, quando os 3 vértices estiverem suficientemente próximos, ok, a gente para e considera que o mínimo está ali próximo. Tá? Então, esse método foi utilizado, mas num espaço de 6 dimensões, que são 6 parâmetros do nosso modelo. Tá? Então, os valores que a gente encontrou são esses que estão na tabela, e aí essas curvas comparam, então, a curva analítica, usando esses valores, com a curva experimental, o que foi considerado assim, uma parametrização muito boa. Tá? Foi considerado que efetivamente conseguimos parametrizar o modelo. Bom, então, de posse, então, desses valores, né, já que esses valores são os parâmetros do nosso modelo para a cortiça, né, que foi utilizado no laboratório lá em Portugal, a gente, a partir daí, passou a resolver numericamente a equação diferencial usando o nosso modelo e usando esses parâmetros. Né? A formulação forte do problema é esse que está sendo apresentado aí, mas a gente não trabalha com ele. Como eu falei para vocês, o método Ali, ele funciona linearizando também a equação. Então, a gente substitui o tensor de Piola-Kirchhoff pela sua expressão linearizada, que eu mostrei antes. Tá? Então, só para limpar um pouco aqui, a gente está chamando tudo que está em parênteses aqui desse L-til, tá? E aí a gente chega nessa versão de problema da equação diferencial. Tá? Vale dizer aqui, no resultado que eu vou mostrar para vocês, nós não estávamos interessados com a evolução ao longo do tempo. Na verdade, o nosso problema, que eu vou mostrar, é um problema quase estático. Então, mecanicamente falando, significa que nós aplicamos um carregamento, esperamos o material se acomodar, dado esse carregamento,
Depois que ele se acomoda, nós damos outro carregamento, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu quero dizer que depois da formulação fraca de forma usual, né, por elementos finitos, a discretização por elementos finitos, nós não vamos considerar essa parcela aqui que depende do tempo. Tá? O tempo não é uma variável do nosso problema. Então, no fim das contas, em cada carregamento, nós vamos, de fato, resolver um problema linear. Repito aqui que é uma condição importante para o método ALI que o passo de tempo ou o passo de carregamento, né? Então, no caso, como eu falei, a norma do gradiente de deslocamento seja suficientemente pequeno, né? Ou o passo de tempo ou a norma do gradiente de deslocamento, para que essa linearização possa acompanhar razoavelmente bem o problema não linear. A gente pode fazer uma comparação, só para a gente entender, como se fosse um método de Euler, para resolver um problema de valor inicial. Tá? Muito bem. Então, uma vez implementado o programa, né, por elementos finitos, a gente fez a primeira simulação do problema uniaxial, um domínio de 50 por 100 milímetros. Foram considerados 10 elementos Q4, ou seja, elementos quadriláteros de 4 nós, então são elementos lineares. Então, 10 elementos finitos em cada direção. A base está apoiada e a força aplicada na fronteira superior. E são dados 100 passos de carregamento. Então, o que a gente observa é essa deformação. Então, reparem que ele começa com altura de 100 e chega a praticamente 30, o que é uma enorme deformação. Tá? E o método funcionou bastante bem. Tá? Inclusive, a gente não observa a deformação no plano transversal como era esperado para a cortiça, né? O segundo modelo, né, a segunda solução numérica que a gente fez para o outro teste, equibiaxial, no caso o domínio aqui é 200 por 200, mas existe uma simetria no problema, então a gente modela, na verdade, 1/4 só do domínio. Também 10 elementos em cada direção, elementos lineares. Nesse caso, a base lateral e esquerda são apoiadas e a força aplicada na fronteira superior e na fronteira direita. Então, só para a gente ver o que acontece, que é o que acontece também no experimento, no laboratório, é a compressão. De novo, saiu de 100 até 50, é uma grande deformação, tá? Para qualquer material. Bom, mas ver esse movimento não nos diz muita coisa. Diz que o movimento é coerente, né? A deformação está coerente, mas não comprova realmente o nosso modelo. O que comprova o nosso modelo é a gente comparar, de fato, as tensões que foram calculadas, né? Então, os gráficos de tensão-deformação gerados, né, numericamente, comparados com a solução analítica. E essa, por sua vez, tem uma boa concordância com os dados experimentais. Então, a gente percebe também que esse gráfico em azul é referente ao problema uniaxial, então a gente percebe, de novo, uma pequena região aqui, quase que não existe, que seria linear, né? Depois um platô, e depois a região de que inicia o adensamento da cortiça, e foi até aqui que a gente conseguiu a deformação, repara a deformação bastante alta aqui. Tá? No caso do problema equibiaxial também, o nosso modelo conseguiu um excelente resultado para um problema de grandes deformações. Algumas observações que eu gostaria de fazer. A primeira é repetir que o resultado realmente foi bastante bom. Ficamos muito satisfeitos com esse resultado. O modelo Moonen-Rivlin estendido, é interessante notar que ele independe de funções de ajuste, ele é todo construído, digamos, dentro do arcabouço da mecânica do contínuo. Tá? Ele, quando comparado com o modelo anterior, o modelo tradicional de Ogden, a gente observa duas coisas. Primeiro, nós temos menos parâmetros, mesmo para problemas em 3 dimensões, vão ser sempre aqueles 6 parâmetros.
E uma coisa interessante o problema é linear, nosso problema é linear. Isso evita vários problemas de implementação, né, vários problemas de convergência numérica, quando a gente usa o modelo tradicional, que é não linear. Tá? Claro, a gente paga um preço por isso. O preço é que o nosso carregamento tem que ser devagar, né? Como eu falei, o passo de tempo tem que ser pequeno, o gradiente de deslocamento, a sua norma tem que ser pequena, para que a nossa linearização funcione bem. Mas a gente conseguiu um bom resultado para a cortiça. E o método Ali, de novo, se mostrou bastante adequado para problemas de grandes deformações, como ele já vinha obtendo bons resultados também para a rocha-sal. As próximas etapas agora que a gente pretende fazer é aplicar esse modelo para outros materiais hiperelásticos, como as espumas, ou borrachas, estudar a influência da temperatura no comportamento mecânico. Isso para a cortiça talvez não seja tão importante, porque a cortiça é um bom isolante térmico, talvez não faça muita diferença em termos de engenharia, mas para as borrachas isso é bastante importante. E encontrar uma relação entre os parâmetros do nosso modelo, os parâmetros S, e os parâmetros do material, como módulo de Young e Poisson, que é o que ou as constantes de Lamé, né, equivalentes. Isso a gente até já fez no caso de pequenas deformações. A gente quer estender esse estudo e entender melhor esses parâmetros aqui, se haveria alguma restrição para esses parâmetros. Tá? Antes de concluir, como o Gabriel, que é um dos autores, está na sala, se ele quiser comentar alguma coisa, Gabriel? Oi. Me escutando? Fala, Gabriel. Você quer comentar alguma coisa? Só para, acho que ficar porque a gente já chegou com o modelo pronto aí, né, na apresentação, mas ele não veio do nada, né? E não foi nem nossa primeira tentativa, foram alguns modelos foi sendo criado aos poucos, né? E com isso a gente conseguiu um resultado interessante. Acho que é legal falar isso. Assim, de fato, claro, é uma apresentação resumida, mas foram feitas várias tentativas e eu acredito que o pulo do gato foi quando a ideia do que o Gabriel teve de manter a função de energia como função do terceiro invariante, que ele representa a compressibilidade do material. E como a gente queria modelar um material incompressível, né? Então o determinante não seria necessariamente igual a 1, seria uma variável de fato. Então, quando ele teve essa sacada que aí a gente conseguiu avançar nos modelos. A gente testou vários modelos antes até chegar a esse. Esse foi o que funcionou, né? E na verdade, se a gente conseguisse... O que a gente estava tentando era com menos parâmetros, né? E não estava conseguindo, então a gente teve que adicionar o invariante lá, o terceiro invariante, para poder conseguir, mas pagamos o preço de ter um pouquinho mais de variáveis, mais duas variáveis. E de qualquer forma, menos ainda que o modelo... Exato. Bom, então, aqui algumas referências básicas, tá? E, inclusive, o artigo que a gente escreveu, que está em fase final de revisão para ser submetido agora. Tá bom? Muito obrigado aí pela paciência de vocês e estou aberto para qualquer discussão. Tá, obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriel. É um prazer ter você aqui, Gabriel, que foi nosso aluno aí. Estamos aqui abertos agora para perguntas sobre esse tipo de modelo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o modelo? Ok. Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa. Como a gente está no meio aqui de muitas pessoas de EDP, você estudou sabe da existência da solução desse problema? Quer dizer, matematicamente, desconhece a existência desse problema? Unicidade? Não, a gente não fez nenhum estudo específico, né? Uma vez que a gente tenha feito a linearização do tensor
considerando esse modelo, que depende desses parâmetros S, a gente não fez nenhum estudo específico disso, não. Aí, para quem gosta da área, seria uma coisa interessante para ser feito. Ok. Outra coisa, Marcelo, esses parâmetros, parece que são bastante, né? 6 parâmetros, né? Para descrever o material, não é bastante... Pois é, isso mostra o quanto que o material, foi o que eu tentei mostrar nos vídeos, né? Quanto que a cortiça é diferente dos outros materiais, né? Um aço, você caracteriza ele com 2 parâmetros, basicamente, né? No regime linear, né? No regime elástico. Coloca mais uns 2 parâmetros para o regime plástico e pronto. Mas a cortiça não. A cortiça, mesmo no modelo tradicional, que foi criado na década de 70, para problemas em 3 dimensões, é preciso de 9 parâmetros. É como o Gabriel comentou, a gente queria reduzir essa quantidade de parâmetros. A gente estava inicialmente tentando com 4 parâmetros, mas não conseguia bons resultados. Então, a gente teve que abrir mão um pouco, mas aí a gente chegou nos 6 parâmetros. Opa, eu tenho uma pergunta para o Marcelo e também para o Gabriel, que é o Rômulo que está falando. Vocês já pensaram em considerar também o caso do material que vocês modelaram, atender a forma constitutiva de um material que seja da teoria de misturas, por exemplo, um material poroso, por ele ser poroso? Não, a gente não pensou nisso não, mas eu sei que tem gente pensando e tem um certo interesse nisso. Porque, por exemplo, se for considerar o caso em que ele tiver, por exemplo, o material tiver encharcado com algum fluido, alguma coisa assim, de repente poderia pensar nessa possibilidade, né? Sim. Não seria o caso não seria aplicado para cortiça, né? Mas, por exemplo, uma espuma, isso poderia, a gente poderia pensar nisso. Entendi. Mais alguém? Deixa só outra curiosidade, Marcelo. Você pegou 2 tipos de material de cortiça, um intacto inteiro, que você pegou lá da árvore, né? Da casca da árvore, e o outro eram frações. Quer dizer, no final, essa relação de tensão e deformação continua mesmo ou não? Não, veja bem. Né? Se comparar gráfico com gráfico, claro que vai dar alguma diferença, né? Claro. Eu quis dizer ali que o comportamento mecânico é o mesmo, ou seja, uma pequena região elástica, um platô razoável, e depois uma região de adensamento, que é aquela curva geral, ou seja, mesmo o material processado, ele mantém essas características, tá? Claro, os parâmetros, provavelmente, os parâmetros S, pensando no nosso modelo, né, os parâmetros S provavelmente vão ter outros valores, ok? Mas o comportamento geral vai ser o mesmo. Marcelo, só por curiosidade, explica para o pessoal que está de EDP a aplicação que se faz da cortiça em capacete, por exemplo. Então, a cortiça é extremamente leve, né? E como a gente viu, ela tem alta compressibilidade, ela tem várias características que você vê, estão usando para a sonda que foi mandada para Marte, né? Para o ônibus espacial. Então, eles estão desenvolvendo agora capacetes e coletes à prova de bala. E o que eles estão fazendo é o seguinte, eles fazem um sanduíche de lâmina de cortiça da seguinte forma, no interior, eles fazem caminhos, como é que eu posso chamar isso? Eles tiram um pouquinho da cortiça e preenchem com um fluido não newtoniano, tá? Que é aquele fluido que as crianças brincam quando mistura água e maisena. Acho que todo mundo conhece, né? Então, você põe aquele fluido ali, depois vem com a outra lâmina e faz um sanduíche. Então, você tem... É mais ou menos assim a ideia do concreto com aço na construção civil. Você pega características dos 2 materiais para ter a característica final do seu produto. E isso tem se mostrado muito promissor para esse tipo de equipamento, capacetes e coletes à prova de bala. Então, um dos desafios hoje é fazer justamente a simulação numérica desse material misto, né, de cortiça com fluido. Tá? A gente tem um ex-aluno que está na Alemanha,
e trabalhou também com cortiças, só que no modelo tradicional. E aí, até vale dizer que ele sofreu um bocado até conseguir alguma convergência. Mas nos deixa feliz, não por ele não ter conseguido, mas nós conseguimos uma deformação maior do que normalmente as pessoas conseguem quando usa o modelo tradicional, porque é um problema não linear. E aí vem uma série de questões numéricas, de problema com convergência e coisas do tipo. Então, como o nosso problema é linear, ele vai mais longe, digamos assim, né, na deformação. Ok, Marcelo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, eu agradeço aí a participação do Marcelo. Parabéns pela apresentação, Marcelo. Muito interessante essa aplicação. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo e vou passar a palavra para o Juan para se despedir de todo mundo. E agradecer a todos. Bueno, en primer lugar, agradecemos a todos los participantes de este seminario. Agradezco a los expositores que fueron excelentes, a Max y a Mauro por la compañía. Y quiero informarles que ya tenemos confirmados palestrantes para las próximas datas. El 9 de septiembre va a palestrar el profesor Enrique Fernández Carr. El 23 de septiembre va a palestrar el profesor Enrique Suazúa. Probablemente son los mejores matemáticos del área de control de España. Y el día 7 de octubre va a palestrar el profesor Jorge Zubelli, de OIMPA, que es un experto en finanzas. Entonces, como ven, las próximas 3 sesiones ya tenemos 3 participantes de primer nivel, todos confirmados ya, y ainda van a tener la compañía de otros palestrantes que están por confirmar. También quiero agradecer al profesor Luis Adauto, que está aquí, que es toda una leyenda en área EDP. Muchos alumnos formó, él es profesor prácticamente de medio Brasil en EDP. Agradecimiento, profesor Luis Adauto. Muito bom poder contar con su presencia.